Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje vamos fazer então mais uma aula da frente 1, tá? No caderno 3. Então, estamos estudando agora geometria analítica, vamos fazer o módulo 34, que está na página 8. Esse módulo, pessoal, é sobre distância entre dois pontos, representados aí no plano cartesiano, tá? Então, aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Esse ponto A, ele tem coordenadas. Como a gente não sabe quanto que vale, a gente representa por, genericamente, né, por x do ponto A e y do ponto A. Então, aqui é o x do ponto A e y do ponto A. Ponto B também tem coordenadas, x e y, não sei quanto que vale, então eu represento por x do ponto B e y do ponto B. A distância entre os pontos A e B é o tamanho desse segmento aqui, ó, o comprimento desse segmento de reta que vai ligar os dois pontos, né? Então, o comprimento desse segmento AB. Então, essa é a distância. Para calcular essa distância, pessoal, nós vamos fechar um triângulo retângulo aqui e vamos calcular a distância por Pitágoras, tá? Aqui tem a fórmula, mas vocês vão ver que essa fórmula ela é definida por teorema de Pitágoras. Para calcular a distância por Pitágoras, então a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então eu preciso das medidas dos catetos. Esse cateto aqui, então, a medida dele é a medida desse segmento. Vamos supor que esse segmento estivesse no 2 aqui e aqui no 6. Quanto que valeria o segmento? 4 unidades, porque eu faço 6 menos 2, ou seja, eu faço o x do segundo menos o x do primeiro. Como nós falamos que eles têm coordenadas genéricas, né, que a gente não sabe quanto que vale, então fazendo o x do segundo menos o x do primeiro, a gente está chamando então de x do B menos x do A. Então esse cateto vale xb menos x do A. Do mesmo modo, temos esse outro cateto na vertical. Aqui vai ser dado o comprimento aqui, ó, pelo eixo y, já que está na vertical. Então, eu faço y do segundo menos y do primeiro, que é y de B menos y de A. Fazendo Pitágoras, então, a hipotenusa, que é a distância ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, fica xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse quadrado, como eu quero a distância, esse quadrado que está aqui, eu passo para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Então, fica xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, a distância é a raiz quadrada de x do b menos x do a elevado ao quadrado mais y do b menos y do a ao quadrado, que é o que a gente tem definido aqui na apostila, né, pela fórmula. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada do x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. Como vocês viram que a fórmula é definida por Pitágoras, então se você tiver o desenho no plano, faço Pitágoras direto, tá? Se não tiver o desenho, aí faço pela fórmula. Para ficar mais claro aqui, gente, fazendo um exemplo, então vamos supor que o ponto A estivesse no 2 e 1. Estou fazendo um exemplo, tá? Então, é dado o ponto A com coordenadas 2 e 1, e o ponto B, vou fazer com coordenadas 6 e 4. Então, ponto A, 2, 1, ponto B, 6 e 4. Para calcular a distância, coloca um embaixo do outro, aí você vai fazer a raiz, então é o x do segundo menos o x do primeiro ao quadrado. Então, pega aqui, ó, o x de baixo menos o x de cima. 6 menos 2 ao quadrado. Y do segundo menos y do primeiro ao quadrado. Então, pego lá, ó, y de baixo menos y de cima. 4 menos 1. A distância, então, é igual a raiz, 6 menos 2 é 4, ao quadrado, 16. 4 menos 1 é 3, ao quadrado, 9.
A distância, então, é a raiz quadrada de 16 mais 9, 25. Distância, então, é igual a 5. Então, a distância entre esses dois pontos é igual a 5, tá? Então, fazendo esse esquema fica mais fácil. Põe um embaixo do outro. O x de baixo menos o x de cima eleva ao quadrado. Y de baixo menos o y de cima eleva ao quadrado. E depois tira a raiz. Certinho? Se tiver a figura, como eu falei, é mais fácil fazer por Pitágoras, tá? Vamos lá para os exercícios, então, da aula. Primeiro, aqui é um exercício da PUC. Ele fala que uma pessoa vai do ponto A até o ponto B, percorrendo essas distâncias. Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir já em B, quanto que ela teria percorrido? O caminho mais curto qual é, gente? É o caminho em linha reta. Então, se ela tivesse usado esse caminho. Então, vamos, para fazer esse caminho aqui, ó, eu vou fazer Pitágoras, tá? Vou fechar um triângulo e fazer Pitágoras. Então, vai ficar assim. Essa é a distância. Aqui é a vertical. Na vertical eu tenho 9 mais 6 daqui. Então, 9 mais 6, 15. Então, o cateto que está na vertical vale 15. Aqui, pessoal, na horizontal, eu tenho 5, só que falta esse pedacinho aqui. Para completar esse pedacinho, a gente vê por aqui, ó. Aqui é 17 e tudo vale 20. Se aqui é 17 tudo vale 20, então, essa diferença aqui, 20 menos 17, 3. Então, aqui é 3. Sendo retângulo, aqui é 3 também. Então, quanto que vai dar tudo? 3 mais 5, 8. Aí ficamos com esse triângulo retângulo. Por Pitágoras, a distância ao quadrado é cateto, que é 15 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 8 ao quadrado. A distância ao quadrado, então, é 225 mais 64. A distância ao quadrado é 225 mais 64, 289. Passo o quadrado para o outro lado, tirando a raiz. Então, a distância é a raiz quadrada de 289, que é 17. Então, a distância entre os dois é igual a 17, alternativa C. Então, esse eu só fiz Pitágoras, porque eu acho que não compensa a gente montar um plano cartesiano aqui e colocar as coordenadas, tá? Tendo a figura, pode fazer Pitágoras direto. Belezinha? Vamos lá, então, para o próximo. Exercício 2. Ele pede para a gente determinar o ponto P, que está no eixo das abscissas, ó, formação importante, equidistante dos pontos A e B. Então, vamos pensar aqui primeiro, gente, no plano cartesiano. Então, tem aqui eixo X, eixo Y. Ele falou que o ponto P, ele está em cima do eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X, tá? Então, ele está em cima do eixo X. Um ponto que está em cima do eixo X, ele tem uma condição para estar aqui. Qual que é a condição? O Y dele, ó, projeta lá no eixo, vale 0. Então, o ponto quando está aqui, o Y dele vale 0. Então, o que que nós sabemos? O ponto P, ele vai ter coordenadas X, que eu não sei quanto que é, né, um valor de X aqui, mas o Y dele é 0. Então, eu sei isso. O ponto P tem coordenadas X e 0. O ponto A, ele disse que vale 6 e 5. O ponto B tem coordenadas menos 2 e 3. Quando ele disse que é equidistante dos dois, equidistante quer dizer que está na mesma distância. Ou seja, se eu faço a distância do ponto P até o A, é igual à distância do ponto P até o B. Então, nós vamos fazer as duas distâncias, tá? Então, sabendo que é equidistante, eu coloco que a distância do ponto P ao A é igual à distância do ponto P ao B. Sendo assim, gente, vamos fazer as duas distâncias, tá? Primeiro, do P para o A, então desse para esse. X do segundo menos x do primeiro, dentro da raiz, ao quadrado. Fica 6 menos x ao quadrado. Mais y do segundo menos y do primeiro, dentro da raiz, ao quadrado. 5 menos 0 ao quadrado. Então, fiz esse menos esse, o x menos o x,
e o y menos o y. Agora a distância do P para o B, então é desse para esse. Então fica menos 2 menos x ao quadrado e 3 menos 0 ao quadrado. Bom, como nós temos as distâncias, né, dos dois lados, e tem raiz quadrada dos dois lados, eu posso cortar a raiz aqui com a raiz daqui. Agora, aqui dentro desse parênteses, nós temos um produto notável, quadrado perfeito. Então, tem que fazer o quadrado perfeito, tá? É quadrado do primeiro, 6 ao quadrado, 36. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12, vezes x, 12x. Mais o quadrado do segundo, x quadrado. Mais 5 menos 0 é 5 ao quadrado, 25. Igual. Do outro lado, a mesma coisa. Os dois são negativos, tá, pessoal? Quando é tudo negativo, ao quadrado fica tudo positivo. Então, quadrado do primeiro. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 4x. Quadrado do segundo, x ao quadrado. 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, 9. Vamos cortar aqui o que der para facilitar, tá? O x quadrado com x quadrado a gente consegue cortar. Passa o x para lá, o 9 para cá. Então fica 36 mais 25. O mais 4 passa menos 4. O mais 9 passa menos 9. 4x. O menos 12x, vou passar para o outro lado, somando, então, mais 12x. 36 mais 25, menos 4, menos 9, aqui vai dar 61. Menos 13, 48. 4x mais 12x, 16x. Passo o 16 dividindo, então fica 48 dividido por 16 igual a x. X então é 48 por 16, 3. Então o valor do x tem que ser 3. Como ele pediu o ponto, tá? Quando ele pede o ponto tem coordenadas x e y. Então qual que é o ponto? O ponto, ele tem coordenadas x e y. Sabemos que o x deu 3. O y, como está no eixo das abscissas, é 0. Então, o ponto é o ponto com coordenadas 3 e 0. Beleza? Depois que prestou atenção, gente, na resolução, dá uma pausadinha no vídeo, né? E refaz sozinho aí na apostila, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui ele diz que no plano cartesiano, a circunferência C é tangente no eixo X, no ponto de abscissa 5. Tangente no eixo X, no ponto que é abscissa, que é o X, vale 5. Então, a gente vai fazer um esboço aqui, tá? Então, nós vamos ter uma circunferência tangenciando o eixo X, quer dizer, encostando no eixo X. Então, tô fazendo um esboço, hein, gente? Então, encostou no eixo X, no ponto onde o X é 5, que é o ponto de abscissa 5. E essa circunferência contém o ponto 1, 2. Contém quer dizer que passa pelo ponto 1, 2, tá? Então, vou pôr um ponto qualquer aqui. Vou falar que esse ponto vale 1 e 2. Então, aqui é o ponto. Nessas condições, qual é o raio da circunferência? Para encontrar o raio, gente, nós precisamos do centro. Então, vou colocar o centro aqui, ó, bem no meio da circunferência, tá? Aqui é o centro. O raio, então, eu posso dizer que é a distância entre dois pontos. Aqui, ó. Um ponto qualquer da circunferência e o centro. Então, esse é o raio. Posso dizer que também é aqui, né, ó. A distância do centro a esse ponto aqui também é raio, tá? Então, isso aqui é raio. Mas o que eu preciso? Eu preciso do centro. Como a circunferência tangencia o eixo no ponto 5, o centro vai estar alinhado aqui, ó, com o eixo. Por quê? No ponto de tangência forma um ângulo reto, tá? Então, o centro, ele vai estar alinhado, então ele vai ter o x igual a 5. E o y? O y é essa altura. Como ele está tangenciando, ele está encostando no eixo x,
Essa altura é exatamente a altura do raio, então é R. Aí eu uso esse ponto dado, que é o ponto 1 e 2. A distância entre os dois pontos é igual ao raio. Então, a distância é igual ao raio. Vou fazer a distância, tá? A distância, então, é a raiz quadrada. Aí faz o x de baixo menos o x de cima. 1 menos 5 ao quadrado. Mais o y de baixo menos o y de cima. 2 menos r ao quadrado. A distância, ó, entre os dois pontos é o raio da circunferência. Então, o raio é igual a raiz 1 menos 5 dá menos 4 ao quadrado, 16. Aqui, quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4r. Mais quadrado do segundo, r ao quadrado. Para resolver essa equação agora, precisamos cancelar a raiz. Como que eu cancelo a raiz? Para cancelar a raiz tem que estar elevado ao quadrado. Numa equação, tudo que você faz de um lado, faz a mesma coisa do outro. Então, a gente eleva ao quadrado dos dois lados, para poder cancelar a raiz, tá? Então, vamos aqui elevar ao quadrado dos dois lados para cancelar a raiz. Sendo assim, r ao quadrado é igual a 16 mais 4, 20, menos 4r, mais r ao quadrado. Cancelou r ao quadrado aqui com esse aqui, passou o menos 4r para lá, mais 4r igual a 20. R, então, é igual a 20 dividido por 4. R é igual a 5. Isso quer dizer, então, que o raio da circunferência é igual a 5. 5, alternativa C. Beleza? Sendo assim, gente, vamos para o último, tá? Exercício 4. Da Unesp. Então, ele está falando aqui sobre um experimento, né, de orientação e navegação de pombos, onde é considerado um pombal que está aqui no ponto O. Os eixos orientados sul-norte, então sul-norte é o eixo Y, e oeste-leste, que é o eixo X. Algumas aves foram liberadas no ponto P, que fica 52 quilômetros ao leste do eixo SM. Então, eixo SM, 52 ao leste, então 52 para cá, tá? Então, a 52 aqui, ó, ao leste. E 30 quilômetros ao sul do eixo WL. Então, 30 ao sul, eixo WL aqui. 30 para o sul é 30 para baixo. Então, vai estar nesse ponto aqui. O ângulo azimutal de P é o ângulo em graus medido no sentido horário a partir da semirreta ON até a semirreta OP. No experimento descrito, a distância do pombal até o ponto de liberação das aves em quilômetros e o ângulo azimutal desse ponto é, respectivamente, então, igual a 4. Então, ele quer essa distância aqui e depois a gente vai ver o ângulo, tá? Bom, gente, essa distância dá para fazer Pitágoras aqui, tá? Então, a distância ao quadrado vai ser 52 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Aí, vamos fazer aí 52 ao quadrado. 52 vezes 52 é 2.704. Mais 30 ao quadrado, 900. Somando 2.704 mais 900 dá 3.604. Ele colocou a raiz aproximada, tá? Na verdade, deu a resposta praticamente aí no exercício, né? Raiz aproximada é 60. Então, a distância é aproximadamente 60. Sendo 60, gente, sobra só a alternativa C, D e E, tá? A gente já exclui a A e a B. Agora, precisamos do ângulo.
O ângulo, ele fala que esse ângulo aqui, ó. Bom, eu sei que aqui é 90. Aí falta esse pedacinho aqui. Para achar esse pedacinho, pessoal, fechando um triângulo, esse ângulo, ele está oposto a 30, ou seja, ele está oposto ao menor lado, que é o 30. Então, ele vai ser o menor ângulo. Sendo o menor ângulo, ele é aqui é 30, aqui é 52, ele vai ser menos que a metade, então menos que 45. Então, vai dar 90 mais um ângulo que é menos que 45. Esse não pode ser, porque é 30, é 90 mais alguma coisa. Aqui, 90 mais 45 dá 135, tem que ser menor, então esse daqui também não pode ser. Só pode ser esse, porque 120 seria 30 mais 90. O ângulo é aproximado, tá, gente? Não tem como a gente definir com certeza. Então, aqui é a alternativa D, 60 e 120 graus. Belezinha, então? Bom, então essa aula termina aqui, os exercícios. Façam aí os exercícios na apostila, tá bom? E na próxima aula continuamos. Até mais, gente. Tchau, tchau.